Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no texto que está em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1 ao verso de número 7. Aleluia. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso de número 7. Eu tenho pedido a Deus no final de cada ano, quando Deus me dá a oportunidade de trazer uma palavra no último culto do ano, eu tenho pedido a Deus uma palavra que marque essa passagem de ano, ou como nós chamamos, o culto da virada. E Deus colocou no meu coração esse texto. Passei o dia todo meditando nele. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso de número 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Verso 2: Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Verso 5: Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O segredo para uma vida vitoriosa em 2022 é a vida cheia do primeiro amor. A sua vida está cheia ou a sua vida está vazia do primeiro amor? Como é que você está terminando o ano de 2021? Então Deus te trouxe aqui nesta noite para que você seja cheio do primeiro amor. É notório nos veículos de comunicação, nas redes sociais, as receitas para um ano de vida, de vitória, para um ano abençoado. E tem sugestões e recomendações para todos os gostos. O difícil é você crer que estas recomendações, desde usar branco ou tomar banho com as ervas do ver-o-peso, dá certo, ou colocar a pata do coelho no bolso. Se o coelho fosse tão sortudo, ele não teria perdido a pata. Nesse texto, o próprio Jesus, através do apóstolo João, escreve ao pastor da igreja em Éfeso, que era uma das 7 igrejas da Ásia, a quem Jesus mandou para cada igreja uma carta, conforme está escrito no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. E nesta carta, Jesus faz uma denúncia e ele faz uma recomendação. Conforme lemos no verso 4, Jesus diz: você abandonou o seu primeiro amor.
E depois, de uma forma bem direta, Jesus diz: você caiu. E depois ele diz: volte à prática das primeiras obras. Nós aprendemos, lendo este texto, lendo esta carta, que o segredo para uma vida abençoada, para uma vida vitoriosa, seja em 2021 que está terminando, 2022, ou quantos anos você tem ainda nesta terra, é você viver o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Alguns definem o primeiro amor como a experiência do novo convertido, o encontro com Deus, que é marcado pela experiência não só emocional, mas da transformação da alma, do espírito, a libertação dos problemas. E o novo convertido vive aquele impacto profundo da fé, transformação e emoções ao entregar o seu coração para Jesus. E ele quer trabalhar em tudo, ele quer fazer tudo, até que esta fase passa e ele volta a uma vida comum como outras pessoas que já estão há mais tempo na igreja. E às vezes alguém diz assim: eu preciso voltar ao primeiro amor. Mas eu entendo por esse texto que o primeiro amor denunciado por Jesus é muito mais do que essa experiência inicial de transformação com Cristo. Outros dizem que o primeiro amor é o zelo religioso. Alguns conceituam como a firmeza na defesa das práticas religiosas, tradições e bons costumes. Se você observou o texto, o próprio Jesus elogiou o pastor da igreja de Éfeso por estas atitudes. Mas Jesus declarou que apesar de tudo o que ele fazia, ele abandonou o primeiro amor. Observe o texto. Jesus declarou que conheceu o esforço dele, como a sua perseverança, que ele, o pastor de Éfeso, colocava à prova os que se declararam apóstolos e foram encontrados como pessoas falsas, não sendo apóstolos. Ele descobriu através do seu zelo os mentirosos no meio da igreja. Ele era uma pessoa cuidadosa. Mas escute uma coisa, mesmo assim, apesar do zelo daquele homem, apesar dele ser uma pessoa que não tolerava mentirosos, que defendia os bons costumes da igreja, a tradição dos apóstolos, mas Jesus denuncia e diz: você deixou o primeiro amor. Será que você conhece pessoas, bons crentes, hoje, atualmente na igreja, que vivem desta forma? São zelosos nas práticas religiosas, mas com uma vida seca de amor. Pessoas que se preocupam com tudo que a igreja faz, mas você olha para a vida dele, é uma vida seca, é uma vida infeliz, é uma vida de reclamação, é uma vida sem beleza. Terceiro lugar, tem pessoas que dizem que o primeiro amor é o combate do mal, que o primeiro amor é a vivência da batalha espiritual diária contra o mal. Jesus até elogia o pastor da igreja novamente e diz: você tem a seu favor, verso 6, o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas. E no verso 2, Jesus diz para ele: você não pode suportar os maus, isto é, você não vive em companhia dos maus. Quem eram os nicolaítas? Era uma heresia que se infiltrou na igreja primitiva, cujos praticantes
pregavam diversas coisas contrárias à palavra de Deus, inclusive a poligamia do casamento. E o pastor de Éfeso, ele combatia os nicolaítas. Mas escute uma coisa: nós corremos o risco de combater Satanás, mas mesmo assim estarmos vazios do amor de Deus. Você se lembra dos filhos de Cefas, que também odiavam a Satanás e tentaram expulsar os demônios, e os demônios os colocou para correr? Muitos andam à caça de demônios nas ruas. Aliás, tem pessoas que vivem e têm visões diariamente sobre demônios. Olhar para a tua vida, ele vê demônio, e você acha que isso é o primeiro amor. Mas tem muita gente que combate os demônios nas casas dos outros, mas não tem o amor de Jesus na sua própria casa e na sua própria família. Então, o que é o primeiro amor? Eu entendo, queridos, que o primeiro amor é mais do que essa experiência inicial do novo convertido. O primeiro amor é mais do que um zelo religioso das práticas cristãs. O primeiro amor é mais do que combater o mal, combater o diabo. O primeiro amor é a comunhão íntima com Deus. O primeiro amor é a vida de comunhão com Deus diária, permanente, incondicional. É a maior bênção da salvação. Para que você foi salvo? Para ser liberto do inferno? Também. Para que você foi salvo? Para mudar de vida? Também. Para que você foi salvo? Para ir para o céu? Também. Mas o maior propósito da salvação foi te tirar do pecado, da morte, que é separação de Deus, para viver a vida eterna, que significa união. Se morte é separação, vida é comunhão, é união. É por isso que em João capítulo 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. O primeiro amor é este pulsar na tua vida espiritual, permanente, do desejo, da vontade de você estar na presença de Deus. Como disse Davi: prefiro estar um dia na tua casa do que 1000 dias nas tendas da perversidade. 1 João capítulo 3, verso 1, o apóstolo João escreveu: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Não há nada no mundo que nos agrade, que nos prenda, que nos puxe, que nos amarre. Por isso Paulo escreveu no capítulo 12, verso 1 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Toda filosofia, toda ideologia não te enquadra na forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro amor, esse amor incondicional, onde você não vem à presença de Deus por causa da comida, do emprego, da roupa nova, se está bom ou está doente, por causa do marido, por causa do filho. Não, é o amor que você diz: tu és o amado da minha alma,
onde todas as formas de amor devem ser fundamentadas neste amor, o ágape. E na época em que Jesus faz esta carta, a cultura grega dominava o pensamento. E quando Jesus fala em primeiro amor para João, João sabia, e o apóstolo e o pastor da igreja de Éfeso também sabia, porque Éfeso era uma das maiores cidades do mundo antigo, onde estava o grande templo da deusa Diana. A cultura grega fervilhava em Éfeso, uma cidade rica, próspera, uma cidade onde habitava pessoas de todos os lugares do mundo. E quando Deus fala em retorno ao primeiro amor, significa que todas as outras formas de amor devem estar sujeitas ao meu relacionamento com Deus. Seja o amor estorge, que é o amor fraternal, familiar, seja o amor filia, amor de amizade, de amigos, seja o amor eros, o romântico. O meu relacionamento, o meu amor com meus amigos, o meu amor com meu vizinho, o amor na minha própria casa, tem que estar debaixo do amor ágape, do meu relacionamento com Deus. É o amor como mandamento divino, é o maior mandamento, que está em Lucas 10, 27. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força e todo o entendimento, e ama seu próximo como a você mesmo. É o café. Quem tomou café hoje? Levante a mão. Então é o acróstico café, para você nunca mais esquecer. Coração, alma, força, entendimento. Então coloca para fora esse ar de 2021 para encher o pulmão do ar de 2022. Vamos lá. Ame o Senhor, seu Deus, de toda seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Tome café todo dia. Quando acordar, pense: tenho que amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Este é o primeiro amor. Não sobra mais nada para ninguém. E você vive esse tipo de relacionamento com Deus, não tem lugar para ódio, não tem lugar para inveja, não tem lugar, porque toda teu coração, toda tua alma, não tem lugar para fugir, para acordar o dia passando no Facebook mensagem negativa e de derrota para os outros, porque você primeiro está se relacionando com Deus eterno, onipotente, onisciente, o Deus que é poderoso, o Deus que é eterno, conhece todas as coisas. Quem está entendendo? E amar o próximo como a você mesmo. É por isso, queridos, que este primeiro amor é a maior missão do Espírito Santo. Quem conhece aqui o Espírito Santo de Deus, levante as suas mãos, diga: eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Sabe qual é a maior missão do Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Jesus? Ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, para que Ele fique convosco para sempre. Sabe qual é a maior missão do Espírito Santo? É derramar sobre nós o amor de Deus. Paulo escreveu, Romanos 5, verso 5: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Escute uma coisa, eu vou profetizar para você. Você se acorda de manhã, o Espírito Santo está derramando amor no teu coração. Apesar da luta que você vai ter durante o dia, apesar das perseguições,
como quem rega uma planta. O Espírito Santo está derramando amor no teu coração, para te lavar, para te limpar, para tirar da tua vida tudo que não presta. Quando você está dormindo, é Ele que derrama este amor. Por isso que na Bíblia o amor de Deus é comparado à água, e a ausência de amor é comparado à terra seca. Isaías 44 verso 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, corrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Teu tanque está cheio, ou teu tanque está vazio? Qual foi a última medida que você colocou do primeiro amor na sua vida? Mas é o mesmo Espírito que trabalha 24 horas. E olha que nós damos muito trabalho para o Espírito Santo, para gerar em nós a mesma natureza divina de Deus, conforme está escrito em 1 João capítulo 4 verso 16, que Deus é, repita, Deus é, bem forte, irmão, Deus é. Quem acredita que Deus é amor? Se eu tenho Deus na minha vida, que é que o Espírito Santo está trabalhando diariamente no meu coração, é para gerar esta natureza de Deus na minha alma. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo trabalha para gerar a natureza divina, porque se você vive esse primeiro amor com Deus, Deus é amor, a sua maior marca não é a pregação, a sua maior marca não é falar línguas estranhas, sua maior marca na terra, o seu maior testemunho não é pregar. Qual é o maior testemunho? Para alguém conhecer que você é de Deus. Qual foi o maior testemunho de Jesus? Para que a terra conhecesse que Ele era o Filho de Deus. O amor. Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida, e Ele falou em Lucas capítulo 14, verso 26 a 27, se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se a tua mulher interfere na tua vida espiritual com Deus, você ama mais a sua mulher do que Deus, você não tem o primeiro amor. Se você ama mais os seus filhos do que a Deus, significa que você não vive o primeiro amor. Diga a Deus: quero viver esse primeiro amor. Eu quero ter essa comunhão íntima contigo. Eu quero que tu desças na terra, e eu quero viver esta plenitude em 2022. Eu não quero viver a religião. Eu não quero viver e alguém me dizer e perguntar se eu sou membro de alguma igreja. Eu quero ter comunhão íntima contigo. João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um para com os outros. A terceira coisa que nós devemos refletir: quais são as consequências da perda do primeiro amor? Quando este primeiro amor, quando este relacionamento com Deus, quando esta comunhão é perdida, quais são as consequências? Número 1, queda espiritual. Veja o verso 5 do texto que nós lemos do capítulo 2 de Apocalipse.
Lembre-se, pois, de onde você caiu. Jesus está falando aqui com o pastor da igreja. Quando o texto diz ao anjo da igreja, Jesus está falando com o líder, com o pastor. Na denúncia de Jesus, nós caímos espiritualmente quando abandonamos o primeiro amor de Deus. Você não cai quando adultera, você não cai quando deixa de pregar, você não cai quando deixa de tocar na orquestra, você não cai quando entrega aquilo que você está realizando. Você não cai quando rouba, quando mente, quando vai para o motel. Isso já é consequências da perda do primeiro amor. Você caiu quando você deixou que alguém ou alguma coisa fosse mais importante na sua vida do que Deus. Não importa se a sua mulher não te dá mais sexo, não importa se os teus filhos são rebeldes, não importa se você não tem emprego, não importa se você não tem pão para comer, não importa se você ouviu uma proposta do diabo dizendo: transforma essas pedras em pães e come. A tua palavra sempre será: eu sirvo a Deus. Antes de você ir para motel, se Deus for mais importante na sua vida, você será como José no Egito, vendido pelos próprios irmãos, único hebreu no Egito, desconhecido, e a patroa dele querendo deitar com ele, todos os dias perturbando. Mas José disse a ela: não farei mal ao teu marido, e eu não pecarei contra o meu Deus. Você cai quando deixou de amar a Deus. Aí você está vulnerável a qualquer proposta, você está suscetível a qualquer tentação, a qualquer investida. Se você olhar para Davi, Davi não caiu quando adulterou com Betseba. Todo mundo se engana. Mas Davi caiu quando ele deixou o amor divino esfriar na sua vida. Quando ele olha pelo terraço e vê Betseba se banhando, ele já estava caído, ele já estava destruído. Jó, ele disse: se o meu coração segue os meus olhos, eu já estou derrotado. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que você vai viver uma vida cheia do primeiro amor em 2022. Lembre-se de uma coisa: todo pecado é um desprezo a Deus. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias o Eteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. 2 Samuel capítulo 12 verso 9, quando Natã confronta Davi, ele não entra no adultério, ele não entra no homicídio, ele entra no âmago de Davi. Porque tu desprezaste a Deus. Todo pecado que você comete é um desprezo primeiramente a Deus. O que acontece quando perdemos o primeiro amor? Nós vivemos uma hipocrisia religiosa. Verso 2, Deus fala ao pastor de Éfeso: conheço as obras que você realiza. O povo diz que tu é perseverante, o povo diz que tu enfrenta os nicolaítas, o povo diz que tu resiste os maus, mas eu conheço as tuas obras. Tu já não me ama faz tempo, tu não anda comigo já faz tempo. O pastor de Éfeso estava vivendo de aparência. Seu relacionamento com Deus estava vazio. Diante das pessoas, ele zelava pela sua reputação, que estava intacta, mas diante de Deus o seu caráter estava reprovado. Reputação é o meu conceito diante das pessoas. O que as pessoas acham? O que é que vão falar de mim? Ah, irmãos, tantas pessoas quando vêm confessar pecado aqui na igreja,
e querem que eu ajude. A primeira coisa que elas dizem: pastor, não fale para ninguém. O que é que vão dizer de mim? Meu ministério. O que é que vão dizer? Eu sou músico, eu sou dirigente de congregação. E eu digo para ele: tu está preocupado com a tua reputação, e você não está preocupado com o teu caráter, porque as pessoas conhecem a tua reputação, mas Deus conhece o teu caráter. É aquilo que Deus sonda, vasculha, perscruta. Priorize agradar a Deus em 2022 e não as pessoas. Terceiro, quando você perde o primeiro amor, você fica insensível à voz de Deus. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Verso 5. Só você sabe onde você caiu, eu não sei, só você e Deus. Olha a ordem de Deus: lembre-se, porque ele tinha esquecido. O texto não entra em detalhes. Onde foi que ele caiu? Deus não expõe, Deus não escreve, mas Deus diz: te lembra onde foi que você caiu, você sabe. Eu não sei se 2021 todinho você só está vindo hoje à igreja, mas Deus quer te encontrar todo dia na adoração e na comunhão com Ele. A natureza pecaminosa nos torna insensíveis, esquecidos do amor de Deus e da fidelidade para com o Senhor. Você tem que perguntar hoje: onde, como e quando foi que eu deixei o primeiro amor? Deus está dizendo: toma o caminho de volta. Porque a ceia, vamos cear daqui a pouquinho. Por que nós ceamos? Comemos o pão e o vinho. Se você ler 1 Coríntios 11, 24 a 25, Jesus diz: tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Novamente, na hora de tomar o cálice, ele disse: todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Você tem que se lembrar. Tem um hino conhecido, cantado pelo grupo Diante do Trono. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Os dias me cercas, fidelidade, nunca me deixes, que tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vier, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso, sozinho nada posso. Descanso em ti. As músicas aí não tem misericórdia nenhuma do pastor, né? Espero em ti, sozinho nada posso fazer. Coloque a mão no seu coração. Diga: eu não sou nada. Durante os 2 anos da pandemia não peguei Covid. Agora em dezembro eu peguei, eu e a Thelma. Estou me tratando, me recuperando. Fiquei com uma sequela, uma dormência nessa perna. Minha perna é como se estivesse anestesiada. Eu disse: Deus, uma porcaria de uma bactéria está me lembrando que eu não sou nada, dependo de ti. Para entrar e para sair, para lutar, para trabalhar, para me mover. Se sai o fôlego do teu nariz, você não completa nem a meia-noite. Deus está dizendo: eu quero comunhão contigo, volta para mim. Quando eu perco o primeiro amor, eu fracasso espiritualmente. No verso 5, Deus diz ao pastor: se você não se arrepender, virei até você,
tirarei o seu candelabro do lugar dele. Quando você lê toda a carta, no verso 1, Deus abre a carta para ele dizendo: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que é que Jesus está dizendo para aquele pastor? Tu me deixastes e tu achas que tu és o dono da igreja, mas eu conservo na minha mão direita as 7 estrelas, que são os 7 líderes da igreja da Ásia, e os 7 candelabros de ouro, que são as 7 igrejas. Deus está dizendo para ele: tu me deixaste lá atrás, seguiste sozinho, mas a igreja não é tua, a tua vida não é tua, a tua vida está na minha mão, e o teu ministério também está na minha mão. Ele que tem o controle da igreja nas mãos, Ele que dirige os seus líderes, conhece a sua necessidade, Ele que caminha no meio do seu povo. Ministério na Bíblia é igual a serviço realizado para Deus. Nós somos apenas operários de Deus nesta terra. Seja pastor, seja obreiro, engenheiro ou pedreiro, professor ou médico, seja vendedor ou taxista, tudo que você faz, você tem que fazer para Deus, para a glória de Deus. É por isso que está escrito em Colossenses 3, verso 17: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. O serviço, amado irmão, o serviço sem o primeiro amor é inútil e reprovado por Deus, porque Deus está dizendo: volta ao primeiro amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao verso 3 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu entregue, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isto nada me adiantará. Quando eu perco o primeiro amor, eu vivo uma vida contrária à vontade de Deus. Se você ler o verso 4, ele diz: tenho porém contra você. Tenho porém contra você. Fique contra a sua mulher, fique contra o teu patrão, fique contra qualquer pessoa que você queira nessa terra, mas não fique contra Deus. Viver sem o primeiro amor é viver contrário a Deus, uma vida que desagrada a Deus, como alguém que pode ser uma vida vitoriosa no presente e no futuro, se viver contra a vontade de Deus. Qual é o conselho de Davi? Salmo 37, verso 4, 5: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A maior decepção para alguém que abandonou o primeiro amor, que está cansado de lutar na igreja, será descobrir na vinda gloriosa de Jesus que não faz parte do reino de Deus. Tem muita gente iludida na igreja, como o pastor de Efésios. Em primeiro lugar, Jesus leva em consideração o que somos, não o que fazemos. Se você ler Mateus 7, 21 a 23, está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor,
Senhor, não profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quantos querem dizer: Senhor, 2022, eu quero viver o primeiro amor contigo, quero voltar para ti. Mas eu queria que você pensasse numa coisa: viva o primeiro amor dado por Jesus. Quem está indo atrás do pastor é Jesus. Queridos, apesar de tudo que esse pastor fez, mas ele escreve uma carta para ele através de João, e ele está dizendo: volta. Sabe qual é o maior milagre? É o Deus eterno, santo, perfeito, maravilhoso, querendo ter comunhão comigo, um pecador miserável. Você quer receber de volta o primeiro amor? Confissão e arrependimento. Mude de atitude. Não espere um 2022 diferente se você repetir as mesmas práticas de pecado de 2021. Pedido de Deus: pratica as primeiras obras. Terceiro, ouça a voz do Espírito Santo. A ordem de Jesus é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quarto lugar, seja um vencedor em Cristo Jesus. Jesus orienta e diz para ele: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Na visão de Jesus, você não é um fracassado. Na visão de Jesus, você é um vencedor.